Olá, seja bem-vindo ao Verbo Literário, Clube do Livro da Rede Verbo. E hoje à tarde nós estamos retomando a programação, né? Esse é o primeiro programa e nós estamos realizando ele ao vivo, o primeiro programa de 2024. Então, nós já queremos desejar a você, né, um ano novo, um ano cheio de oportunidades, de crescimento, de desenvolvimento. E hoje, para pegar junto com você nisso, nós trouxemos uma temática e eu tenho certeza que você vai ser abençoado, edificado com aquilo que a gente vai estar conversando hoje. Boa tarde, Vanessa. Boa tarde, Amanda. Boa tarde a todos vocês que estão, né, de repente aí nos escutando ao vivo. Eu ainda não consegui identificar o chat aqui, alguns problemas operacionais, mas seja muito bem-vindo, né? Você também que está nos escutando pela TV, até mesmo em um momento posterior, né? Nós estamos aqui no primeiro programa do ano de 2024, né? E a temática de hoje também tem muito a ver com esse ensejo, né, de início de ano, de expectativas renovadas, de planos, projetos, né, de rotinas revisadas, né, e reiniciadas com mais entusiasmo e com mais ânimo. Exatamente. Então, hoje a gente vai estar falando um pouco sobre devocional e você deve ter percebido que nós estamos em um cenário diferente, né? Porque hoje a gente quis trazer algumas referências, sugestões para você que talvez está iniciando o ano e ainda está procurando algumas leituras ou indicações mesmo de devocionais, de material, de conteúdo, que você pode se associar e ser abençoado por essas leituras, né? Então, eu acho que antes de começarmos mesmo, né, adentrando as leituras, sugerindo o conteúdo, eu acho interessante a gente tratar um pouquinho sobre o devocional, né? Se hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre esse tempo, sobre esse momento, eu acho interessante a gente partir desse ponto, né, de partida. Então, o devocional, ele é uma disciplina cristã, né? Ele é uma prática que vai forjar você e o seu coração a trabalhar uma vida devocional, né? Então, é um momento no seu dia, né? Falando de forma prática, e depois Vanessa vai complementar, mas de forma prática, é um momento no seu dia em que você vai parar e você vai buscar o Senhor, né? E nesse tempo de devoção, nesse tempo de separação, de consagração, você pode estar orando, você pode estar lendo, né? Você pode estar escrevendo, estudando, mas é um tempo, né, intencional em que você está ali separado, consagrado para buscar o Senhor, para ser instruído, para ser inspirado, né? E eu estava falando antes do programa começar com Vanessa que embora algumas coisas que acontecem no devocional de todo mundo seja parecido, seja semelhante, mas eu acredito que todo mundo tem uma forma de estabelecer essa prática na sua vida, né? Então, e até mesmo formas diferentes na nossa própria rotina, né? Então, tem dias que o nosso devocional é de uma forma, tem dias que ele é de outra forma, mas eu sempre gosto de pensar que o devocional ele está me formando enquanto alguém que está como alguém que está desenvolvendo uma vida devocional. Então, aquele pequeno momento no meu dia está me formando como cristã, como alguém que ama ao Senhor, que teme ao Senhor. É isso? Esses dias eu estou lendo um livro muito interessante que se chama Você é Aquilo que Ama. E ele fala justamente que pequenas práticas, né, que formam hábitos, eles vão formar a nossa compreensão, o nosso entendimento, o nosso conhecimento e também os nossos amores. E que é possível nós transformarmos, né, o nosso desejar, o nosso desejo, o nosso querer para desejar, para realizar aquilo que nós desejamos. Né? Então, assim, é um livro bem interessante. Eu fiquei pensando, né, nessa relação que ele tem com o devocional, né? Nem sempre, como os nossos dias são muito corridos, né? Nem sempre todos nós conseguimos ali rotineiramente ter aquele tempo para estar com o Senhor. Mas quando nós instituímos nessa prática como algo que está nos educando enquanto filhos de Deus, enquanto cristãos, como pessoas melhores mesmo, isso está formando, forjando o nosso coração para ser um coração devoto mesmo ao Senhor, né? É isso mesmo, né? Hoje, com o advento da imprensa, né, e com a facilidade
dos livros impressos, né? A gente tem muitas, e é um dos objetivos de hoje é lhe dar opções, né, de livros, né, que você pode guiar o seu devocional, né? Mas antes de existir a imprensa, antes de existir o material impresso, sempre houve, né, a necessidade de uma vida devocional, né? Então, como a Amanda bem falou, o objetivo de existirem livros, né, é ele nortear para muitas vezes iniciar ali um dia, né, o dia lhe apontando que nós devemos ter uma vida devocional, né? A nossa vida, tudo que nós, a própria palavra fala, né, tudo que nós façamos, quer seja comer ou beber, seja feito para a glória de Deus. Então, muitas vezes é uma das principais indicações, né? E eu já particularmente já experimentei em fazer os devocionais em momentos diferentes do dia, né? De formas diferentes. E em todas essas experiências você também pode fazer, né? Aqui a gente não veio trazer nenhuma regra, até porque não existe regra. Se você for procurar na Bíblia, não vai ter uma regra de devocional. Vai ter uma inspiração e uma indicação para que você todos nós tenhamos uma vida devotada, né? Uma vida de adoração a Deus. Mas, particularmente na minha experiência, eu vejo bastante frutos, né? Mais frutos quando eu consigo fazê-los, né? Fazer o devocional ali no início da manhã, né? Porque tanto você acorda, né? E dá as primícias do seu dia, como que o seu pensamento e a sua atenção ela fica mais voltada, né? Para você estar imerso, mesmo trabalhando, mesmo vivendo a sua vida, né, ordinária, mas estar consciente de que existe um Deus sobre a sua vida, né? E muitas vezes quando eu não faço isso, né, que já aconteceu várias vezes, até me propor, né, ali de fazer isso nos primeiros momentos da manhã e faço no momento posterior, né? Pelo menos eu observo que muitas vezes a gente já acorda, né, preocupado, ansioso, porque o plano não deu certo, né? E aí, muitas vezes o dia tem a tendência de ser mais caótico quando essa primeira parte, né, do dia ela não é devotada. E entenda, não é que é uma obrigação. É porque nós somos seres espirituais, né? Se você está aí no nicho daqueles que são nascidos de novo e têm esse entendimento, né? E até não. Se você também for aí do nicho científico, você vai saber, né? Eu esqueci, tem até um termo da ciência, acho que é imprint, né? Uma coisa assim. Que aquilo que você expõe, os seus primeiros momentos do dia, provavelmente aquilo vai marcar todo o seu dia. Então, se você acorda, né? E eu já li, tem uma literatura que eu não me lembro qual é o livro, mas ele fala a respeito de pessoas que acordam e já vão, por exemplo, escutar notícias de crime, né? Aquele velho noticiário. Estatisticamente, o dia dessas pessoas e a vida como um todo delas tendem a ser menos satisfatórias, menos felizes. Né? Porque os primeiros momentos do dia ela se expôs a sua mente, né? Ao seu intelecto, a coisas que não impulsionam, né, a viver um dia mais equilibrado, um dia mais, né, em paz. Né? Muitas vezes já acorda com informações que trazem temor, né, tristeza, ânsia, né, angústia, ansiedade e várias coisas. Então, uma das indicações, né, que se tem, particularmente, nem sempre eu consigo, mas eu vejo bons resultados rápidos, é fazer pela manhã. Os primeiros dias, né? Os primeiros minutos do dia, estar ali devotado e entregar mesmo ao Senhor. Geralmente, na maioria das vezes, tem uma tendência de o dia ser bem mais leve, mais inspirado. E além disso, né, eu, como alguém que gosta muito de significados, eu vejo um significado muito grande em você consagrar mesmo a Deus as primícias do seu dia, né? As primeiras horas em que você está acordando, né? E por muito tempo isso foi bem pesado para mim, porque eu sempre tive hábitos mais noturnos. Então, sempre os meus devocionais ou momentos de leitura era nesse período da noite. Então, eu já tinha vivido todo um dia e
E eu estou introduzindo esse hábito, né, de acordar mais cedo, de fazer algumas leituras específicas, intencionais, e ter esse tempo de devocional, de oração pela manhã. E assim, tem sido maravilhoso, sabe? Porque comparando, né, com fazer o devocional no final do dia, coisa que eu não tenho nada contra. Eu acho que tem pessoas que funcionam dessa forma, né? E até pouquíssimo tempo atrás eu funcionava muito bem dessa forma. Mas eu percebo hoje, né, contrastando, que a gente já chega naquele final do dia já muito cansado, intelectualmente, né, fisicamente também. E aí não é tão fácil absorver o conteúdo, né? E muitas vezes eu percebia que fazer o devocional naquela hora só, ainda que de forma limitada, só nutria o meu entendimento, o meu conhecimento. Eu estava lendo ali, mas eu não estava tendo, nem sempre, né? Obviamente eu tive momentos maravilhosos, mas nem sempre eu estava tendo tempos de qualidade ali com a mente fresca, né? Com o espírito mesmo receptivo para aquelas informações, não somente enquanto conhecimento, mas também como revelação, né? E voltando, né, nesse sentido de significado mesmo, né? Já que esse hábito, né, digamos assim, o devocional enquanto hábito está nos formando, né? Eu acho bem interessante a gente colocar isso no topo do nosso dia, né? No início do nosso dia. Sim. Lá em Deuteronômio, no capítulo 11, no versículo 18, eu acho esse texto bem interessante. Diz assim: gravai, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa mente. Atai-as como um sinal em vossas mãos e afixai-as nas vossas testas como memorando entre vossos olhos. Né? E sempre que eu leio esse texto, eu lembro dessas práticas cotidianas e rotineiras que estão externamente aquilo, né, que está crescendo a gente, mas que está nos forjando. Né? Então ele fala, coloque na vossa mente, coloque no seu coração, mas ate também no seu dedo. Né? E eu lembro que uma prática que eu tinha quando eu era criança e que o meu pai me ensinou, era que quando eu precisava lembrar de alguma coisa, que eu amarrasse uma linha, né, no meu dedo, e sempre que eu olhava para aquela linha eu lembrava daquilo que eu precisava lembrar. E muitas vezes, quando algumas práticas ainda estão crescendo dentro da gente, né, quando a nossa verdadeira natureza espiritual ainda está crescendo, e está crescendo internamente, a gente precisa de alguns suportes externamente que vão nos ajudar, né, que vão favorecer esse crescimento interno, esse crescimento espiritual. E a prática do devocional é uma dessas manobras, né, que vão nos ajudar nesse aspecto de baliza do nosso coração, né? De ajustar mesmo o ponto gravitacional daquilo que nós realmente precisamos amar, desejar e estabelecer na nossa vida enquanto princípio. Exatamente. E eu vi que Juliette Araújo, né, e Daniela Silva, Dani, já chegaram, já deixaram aqui, né, seus cumprimentos. Então, se você estiver nos escutando de forma ao vivo, né, assistindo, deixe também o seu cumprimento, também contribua, né, assim, como você faz o seu devocional, né, algo nesse aspecto, se você faz pela manhã, se você geralmente faz a gente vai dar várias alternativas, mas você pode deixar aí, né, a sua contribuição, que de repente você pode usar algum artifício, né, alguma estratégia que a gente não comente aqui e vai ser uma bênção para outras pessoas, né? Como a gente falou, não está escrito na Bíblia, né, sobre esse momento específico devocional, mas sobre uma vida devocional, e a gente sistematiza, né, algumas disciplinas, né, espirituais, né, que a gente entende que é bom que nós façamos por amor, né, mas algumas vezes nós vamos fazer, né, por comprometimento de um crescimento e por entender, Deus é a pessoa mais importante na minha vida. E às vezes a gente está vivendo com esse conceito, Deus é o primeiro na minha vida, é o mais importante. Mas às vezes vive de uma forma não tão consciente porque não estabelece esses marcos de rotinas, de hábitos, né? E são os hábitos que vão apontar para essa vida devocional, né? Porque como é que eu amo ao Senhor e não tem um Nada momento no meu dia aponta para ele.
afirmação. Né? Nada nos meus planos, no meu projeto, nos meus pensamentos, não tem um voltar para o Senhor. Então, né, outras disciplinas que a gente também vai falar aqui, já deixar o spoiler, né, que também existe, algumas pessoas às vezes confundem, né, o plano de leitura bíblico anual, semestral, trimestral com o devocional. Nem sempre é a mesma coisa, né? A gente vai também falar um pouquinho mais nesse episódio e um mais à frente sobre essa distinção. E entenda, tudo isso não é... Algumas pessoas às vezes criticam, né? Ah, que antes era só pegar a Bíblia e ler e tal, né? Mas esses programas, essas iniciativas, esses livros é para deixar as coisas mais fáceis e sistematizadas. É porque a gente tem muitas vezes, principalmente hoje, é muito comum a gente ter muitas atividades, muitos recursos, muitos aplicativos, e quando a gente tem isso bem norteado, eu vou fazer, por exemplo, eu vou fazer o meu devocional com o livro X, eu vou fazer o meu devocional com tal capítulo da Bíblia. Então, quando você sistematiza isso, tanto você para pensar sobre aquilo, você não faz, né, de uma forma sem planejamento, de qualquer forma, como isso também aponta que você importa. Aquilo que importa para você, você planeja. É o que muitas vezes é o sonho de uma pessoa, um carro e uma casa. Dificilmente alguém vai, tropeça e pensa, vou comprar um carro e compra. Geralmente essas coisas que são muito importantes na vida natural, existe um planejamento. Então, da mesma forma, né, nós devemos ter um planejamento, fazer por amor, sim, mas fazer de um lugar de planejamento, entendendo que é importante, então precisa estar em algum momento dos nossos dias. Então, também entrou aqui posteriormente Lindenberg Mota e Vermossoró. Vamos saber já quem é. Acho que sou eu. Vermossoró Barra Amanda. Algo interessante também, né, a respeito do devocional, como também outras práticas, né, outras disciplinas cristãs, como a oração, o jejum, né, tem uma outra disciplina que eu acho ela bem interessante, que é a disciplina do silêncio, né, da solitude. O fato de que isso são sinalizações externas de algo que está acontecendo internamente, né? Então, nesse livro que eu estou lendo, que eu já citei, né, Você é Aquilo que Ama, o autor, ele fala que muitas vezes, muitas pessoas têm a prática de dizer que ama a Deus, mas nada no seu dia aponta para... converge com essa afirmação, sabe? Eu amo o Senhor de todo o meu coração, né? Eu amo o Senhor com a minha mente, com as minhas forças, mas nada na nossa agenda sinaliza que isso é de um fato, que isso é uma verdade, né? Tem uma frase que eu gosto de repetir ela para mim mesmo, né? Que ela fala que as ambições de um homem podem ser percebidas na sua rotina. Né? Então, o que é que nós estamos desejando e como isso está de forma prática no nosso dia a dia, nos nossos princípios, naquilo que nós fazemos de forma corriqueira, né? Tem uma outra frase também, eu estava até aqui pesquisando ela, né? Em que o autor diz, se você fosse preso por ser cristão, haveria provas suficientes para condená-lo? Então, de que forma, até mesmo trazendo uma reflexão, né? Se nós pudéssemos sair da nossa vida e olhar ela de cima para baixo, quais pontos na nossa vida, quais pontos na nossa agenda, na nossa rotina, no nosso dia a dia, no nosso ordinário, apontariam e sinalizariam que o nosso coração, ele tem um trono e Deus está nesse trono, né? E hoje em dia nós temos tantos elementos que competem pelo nosso coração, por esse trono, né? Pelo nosso... por ser mesmo uma prioridade na nossa vida. E nós precisamos, muitas vezes, a fórceps, né, a fina força, trazer essa verdade e colocar, outorgar isso na nossa vida, de que o nosso coração tem um trono e quem precisa estar nesse trono é Jesus. E isso é manifesto. Quando isso é uma verdade, quando isso é um fato, isso é manifesto, né, externamente, mas por causa de verdades e preceitos internos. E às vezes é um processo de mão dupla, né? Às vezes acontece de dentro para fora, né? Quando você é motivado que existe momentos, fases, tempos, né? Em que... E deve ser uma constância na nossa vida, mas particularmente eu já passei, né? Por momentos, né?
de não tanta constância, né? De algumas vezes fazer isso e ser natural, né? Ai, Senhor, né? Parece aquela cena de filme, abrir os olhos, olhar para a janela e contemplar e lembrar que Deus é bom. E outros não, né? Que já acordar porque não dormiu bem, né? Por uma série de coisas, por muita preocupação, muito problema, muita coisa para resolver, já acordar naquela ansiedade. E nesses momentos a gente tem que fazer de fora para dentro. Não existe ali na cabeça, né, no coração, toda aquela intenção, né? Quando você imagina devoção, você imagina, né, e o próprio significado da devoção, né, do ser devocional é uma paixão, é um amor, é uma devoção, né, que você imagina todo um conceito de sentimentos, né, de uma prostração, e muitas vezes você não está nesse momento. Mas aí o processo acontece de fora para dentro. Por quê? Ah, eu preciso fazer, eu não estou sentindo nada, não está nada brilhando, não está nada favorável, mas eu preciso fazer, né? E quando você vai fazendo, porque tem que fazer, porque entende que é importante, mesmo você não tendo vontade, mesmo sendo algumas vezes desagradável, porque você tem que parar ali num momento, numa leitura, né, num momento de oração, num momento de silêncio, que sua mente não quer parar. E aí você faz porque entende que é importante que esse processo também muitas vezes seja forjado de fora para dentro. E entender esses momentos. E tá tudo bem se você de repente tá nesse... Eu gosto no discipulado, né? Às vezes eu ministro, eu gosto sempre de dizer para as turmas iniciais. Gente, não adianta você querer esconder. Dizer, Deus, olha... Ai, que maravilha. A gente pode até postar, né? Posta no Instagram a foto devocional. E tá tudo bem, mas Deus sabe como foi que a gente acordou naquele dia e muitas vezes leu aquele livro, fez uma oração, né? Sem toda essa aparência de devoção. Mas o fato da gente decidir, mesmo não sentindo nada, já é devocional por si só. Porque nós decidimos, porque entendemos que esse processo muitas vezes também tem que ser forjado de fora para dentro, quando a motivação não está ali interna, no coração, né? Quando aparentemente não existe o desejo genuíno de fazer isso, mas ele também pode ser forjado de fora para dentro, né? É como qualquer outro hábito, embora esse tenha todo um peso, né, de fidelidade e de outras virtudes, mas é como qualquer outro hábito, né? Então, por exemplo, nem sempre é bom trocar uma salada por um churrasco. Mas a gente sabe, todo mundo sabe que muitas vezes é melhor você comer a salada do que o churrasco. E às vezes a gente vai ter que colocar muita força até que aquele hábito engate, né? Mas chega um momento que se a gente perseverar, vai ser natural, vai ser normal. Né? E algum outro ponto que eu acho interessante falar, porque isso me perseguiu muito tempo, é não fazer por religiosidade, não fazer porque tem que fazer, né? Obviamente tem esse aspecto, né, da gente provocar, de sermos intencionais, mas aquele é um momento em que você vai estar com o Senhor. Então, de que forma isso pode ser agradável? Né? De que forma aquele ambiente, né, pode se tornar algo bom? Né, sem ser algo pesado, sem ser algo restritivo, sem ser algo religioso, né, mas transformar mesmo aquele momento do seu dia no seu momento de estar à mesa com Deus, seja para conversar, seja para ser consolado, né, e tantos outros aspectos e cenários que podem acontecer nesse ambiente de devoção, né, e obviamente, esse não é o único momento do nosso dia em que nós devemos ter essa disposição para estar com Deus. Mas esse é o momento, né, em que nós estamos ali inteiramente, intencionalmente. Nós estimulamos que todos nós tenhamos outros momentos no seu dia em que você possa estar lembrando, como aquela fitazinha amarrada no dedo, né? Mas esse é o momento em que você separou no seu dia para estar em comunhão com Deus. Então, de que forma isso pode ser agradável, tanto para você como para Deus, né? E muitas vezes, né, Marislaine acabou de entrar aqui, Marislaine Emanuele, boa tarde. Marislaine aí tá com uma bebê ainda, então tem alguns desafios também a mais, que às vezes quem não, né, não está passando por esse período da maternidade, ou às vezes até paternidade também, né? Berg também está com, já é um pouquinho grande, mas já passou também por esse
por esses momentos, né? Vocês também podem compartilhar quais foram as estratégias, porque eu imagino que a gente já tem, né, assim, bem sistematizado. Não vou parar, vou ler algo, né, e vou fazer aquele momento ali sozinho, né? Mas em algumas circunstâncias, aqui como no caso da paternidade, a maternidade, às vezes você precisa, né? Eu não passei ainda, mas eu acredito que sim, mudar as estratégias, né? Então vocês também podem compartilhar aí quais foram as estratégias nessa mudança, né, de fase, aí passar de ser às vezes solteiro, né, ou então um jovem casal, mas ainda não com a criança e agora com um bebê para dar conta aí do devocional. Eu já quero mostrar alguns, né, a gente trouxe aqui algumas literaturas e é óbvio que existe vários livros, né, e não necessariamente para você fazer um devocional precisa ser um livro devocional, né? Existe a possibilidade de você fazer. Eu já fiz algumas vezes, né? Em alguns momentos que eu queria estudar algum livro específico da Bíblia. Ou então é muito comum fazer provérbios, né? 31. E aí você lê aí os provérbios, o livro de provérbios 12 vezes no ano. Então você se propõe, né? Quer seja o capítulo, quer ser o livro, pode ser um livro da Bíblia, pode ser um capítulo da Bíblia. Mas existem esses livros, né? Que a gente vai mostrar alguns aqui. Vou pedir a Amanda para me ajudar aqui, ela é mais sabe a posição das câmeras. Um que a gente tem bem, que é um dos mais completos, é esse Pedra Preciosas, né, que é do Rick Renner. Então a proposta não só dele, como vários outros, né, vários outros devocionais, né, é trazer ali um versículo, né, geralmente um versículo para meditação, e traz toda uma reflexão em cima desse versículo. E particularmente ele, não todos que eu já vi, mas ele traz, né, ali o final, alguns questionamentos e a proposta de uma oração, né? Você pode, eu não sei como orar. Ele já está dizendo lá, bota a oração escrita, né? Então deixa eu ver se é esse aqui não. Inclusive ele é tão completo que são 4 livros, né? Ele é trimestral. Ele é quase, se você for um ministro da palavra que alguns têm, alguns são aqui da live. Se você, um dia, um devocional desse, muitas vezes, de Rick Renner, né? Dá para você ministrar quase uma semana de tão denso que é, né? Obviamente que eu já conversei com algumas pessoas e algumas pessoas não preferem outro tipo de devocional, né? Eu gosto bastante da linguagem dele, ele é bem profundo, né? No que ele fala e às vezes não é a proposta, mas pode ser uma opção para você. Nós estamos em que dia? 18 de janeiro, né? 19, né? 19 de Vale, janeiro. meu Deus, 19 de janeiro, é verdade. Eita, tá aqui. Então, o texto aqui que ele traz, né, de Tessalonicenses, e aí ele fala, né, Tessalonicenses 5:27, conjuro-vos pelo Senhor que esta epístola seja lida a todos os irmãos. E aí, nesse simples versículo, digamos assim, ele vai fazer toda uma narrativa explicando o original das palavras, né, e trazendo toda uma reflexão sobre isso, e tem a seção Minha Oração para hoje, e ele está literalmente escrito em primeira pessoa. Aí você pode ler e fazer sua oração. Ele diz assim: Senhor, peço que me ajudes a me ver e a ver os outros irmãos e irmãs cristãos como soldados do exército. E aí continua. Então, muitas vezes, para alguém que está começando, ajuda bastante. Porque muitas vezes, uma das propostas, né, devocional é você ter alguma leitura, né, fazer alguma reflexão e fazer uma oração. Mas às vezes a pessoa nasceu de novo há pouco tempo, não tem costume, né, não sabe fazer. Então, esse devocional aqui, ele já lhe indica até como você deve orar. Aí quer dizer que você precisa sempre orar assim? Não. Né? Com a prática, você vai aprender as suas próprias orações. Mas acontece de ou ser você, ou de repente você quer indicar um devocional para alguém, dar de presente. Então, o devocional do Rick Renner é bem completo, porque ele já lhe diz como você orar, se você só quiser ler, né, e fazer disso uma oração, você já faz. E ainda a confissão para o dia. Que além de você orar, você declara. Aí ele começa, confesso que independentemente da resistência, e continua. E aí, e finaliza com uma frase. Declaro isso pela fé em nome de Jesus. Bem completo, né? Completo. Né? Então, cada detalhezinho desse já vai ensinando, muitas vezes, para quem não está acostumado, não sabe fazer, porque às vezes para a gente parece uma coisa simples e automática, né? Mas tem gente que não sabe o que é. E aí ele termina com umas perguntas, né? Que a pessoa pode tanto responder no próprio livro,
né? Como depois ficar pensando sobre essas perguntas. Que o ideal é isso, né? Que o devocional também lhe aponte para aquilo que você vai, né? Pode estar pensando e meditando durante o dia, né? Você vai estar, muitas vezes, rememorando o versículo, lembrando daquilo que você leu, daquilo que o autor falou. Então, esses devocionais, eles são bem completos, porque lhe norteiam, né? O texto bíblico, a confissão, a oração e ainda os questionamentos que você deve ficar ali conjecturando. Então, é um mecanismo de formação, né? Então, imagine alguém que entrou para a família de Deus agora. Ele é um bebezinho espiritual, né? Se você já tem alguns anos, né? Congregando, fazendo parte de uma igreja, uma comunidade, né? Fazendo parte mesmo da família de Deus. Você já sabe algumas coisas, alguns processos, você aprendeu a orar, você aprendeu a falar com Deus, né? Mas as pessoas que estão chegando, engatinhando, elas precisam ser formadas nisso, né? E talvez você veja um devocional desse e pense, oh, gente, precisa ser tão mastigado assim? Precisa, né? A gente vê que um bebezinho, ele não tem ainda estrutura, né? Até mesmo para o alimento sólido. Então, ele precisa começar com algo bem nutritivo, mais leve, né? Tem todo um aparato ali que aquele alimento, aquela nutrição precisa ter para que ela seja absorvida. E da mesma forma com os bebês espirituais, né? Então, são livros maravilhosos mesmo. Eu tenho um desejo de ter ele, porque eu nunca tive. Mas se você talvez não conhece, né, o Rick Renner, e eu conheci ele há poucos anos, mas ele é um homem, né, com uma reputação ilibada, assim, né? Ele já pastoreou 2 continentes ao mesmo tempo, né? 2 igrejas em continentes diferentes ao mesmo tempo. Ele é um conhecedor mesmo do original, né? Do grego. E ele é um homem muito profundo nas escrituras. Eu lembro uma conferência, né? Que nós participamos, em que ele fundamentou toda uma ministração, né, de mais de 1 hora em um único versículo. Né, na verdade, aquele episódio sobre a multiplicação de pães e peixes. Né, ele trouxe mesmo o original das palavras, e aí ele faz isso, né, nos devocionais. Ele traz o original no grego das palavras, né, fazendo a tradução. E você é muito enriquecido assim, com essa leitura. Né, você vai ganhar uma profundidade nas escrituras, né, saindo do superficial de eu já li o texto, mas você entendeu? Você teve revelação? Então, esses livros vão trazer esse entendimento mais profundo, né? E diariamente. Eu quero indicar 2. São 2 livros para você que está lendo um tema específico. Eu não sei se é costume de todos, eu acredito que não, mas muitas pessoas, né, e eu me incluo nisso, eu estabeleço uma palavra para o meu ano. Ou então coisas que eu quero aprender naquele ano, coisas que eu preciso desenvolver, coisas que eu preciso crescer, melhorar. E nesse ano, né, desde o ano passado, eu estava voltada para estudar sobre alguns assuntos que diz respeito à feminilidade, né, às mulheres. E aí eu conheci esses 2 livros e eu ganhei os 2, então pode me presentear que eu leio os livros. Estava falando para a Vanessa, vamos fazer uma caixa postal. Esses 2 livros, eu li eles, esse aqui eu ainda estou lendo, mas são 2 livros que tratam de histórias de mulheres. E os 2 têm uma proposta, esse aqui mais do que esse, tem uma proposta de ser devocional, porque ele traz a leitura, né, ele traz a história de mulheres da Bíblia, e depois ele tem um exercício. Né, uma aplicação mesmo pessoal. Então, digamos que você está estudando um tema específico, então coloca no seu devocional, né, livros voltados para essa temática que vão lhe desenvolver em alguma esfera, em algum aspecto, em alguma área que você precisa melhorar, por exemplo, né, ou aprender mesmo. E aí, eu acabei não dizendo o nome, né, mas Mulheres da Bíblia. E se eu não estou enganada, se não me falha a memória, tem todas as mulheres da Bíblia, assim, mulheres mais relevantes mesmo. E depois ele traz as perguntas, né? Perguntas sugeridas para estudo e discussão.
Então, é bem interessante, assim, tanto para você conhecer, né, a história das mulheres, como também para exercitar essa aplicação na vida pessoal. O outro livro é de Eva Esté, um relato sobre grandes mulheres da Bíblia. E aí também, da mesma forma, ele traz a história das mulheres, né? E também sugere uma reflexão, né, para você fazer. Então, são livros bem interessantes para você que está estudando sobre isso. Mas digamos que você esteja estudando outra temática, né? Um outro livro temático para um devocional mais guiado, norteado, é esse livro, O Espírito Santo. Então, digamos que nesse ano você quer conhecer mais a pessoa do Espírito Santo. Você quer conhecer quais são e como se mover nos dons do Espírito. Você quer aprofundar o seu relacionamento com o Espírito Santo. Enfim, você quer ser uma pessoa que conhece mais o Espírito Santo e se desenvolver, né, nisso. Então, esse livro aqui, você precisa ler esse livro. O Espírito Santo, do John Bevere. É um livro maravilhoso e ele traz esse aspecto, né, Vanessa, de devocional. Então, tem todo um capítulo voltado para aquilo que ele está explicando e depois tem esses espaços mesmos, esses espaços para você estar completando, né, e assimilando de uma forma mais densa o conteúdo que é ensinado no livro. Então, esses são exemplos, né, de livros que podem ser usados no devocional, mas como um fluxo mesmo, né, para guiar você nesse estudo, no devocional. Tem também, né, alguns, como o do Rick Renner, né? Ele tem a proposta, e esse aqui também da Joyce, que é Começando Bem o Seu Dia, né? Esse da Joyce já é bem mais sucinto, né? Cada dia, e inclusive vem os dias aqui em cima, né? Vem o dia específico, dia e mês, né? E você pode usar qualquer ano, é claro. Mas aqui o da Joyce é basicamente metade de uma página, né? De um livro menor. Então tem desculpa, né? Então, eu não tenho tempo, né? Que realmente o Pedras, às vezes, ele tem um texto mais extenso. Mas o da Joyce, ela consegue em meia página trazer o versículo, né? Para você meditar e ela trazer uma reflexão. E com 2 parágrafos pequenos, né? Trazer o entendimento, né, e lhe motivar a pensar sobre esse versículo. Então, dentro aqui, eu acredito que 5 minutos você consegue ler tranquilamente, sem muito esforço, né? Assim, de esforço de ter que ler rápido para poder conseguir ler tudo, né? Faz isso de uma forma sem ser só para colocar o X do checklist, né? Pronto, o devocional feito. Não, ler, não sei você, porque já aconteceu desses momentos. Não, vou fazer, e muitas vezes só ler porque tem que fazer, né? Não separando ali um momento específico, não só um momento, né? Mas estar inteiramente nesse momento, né? Não só esperando ele terminar para dizer que foi feito. E muitas vezes a gente não diz nem para ninguém. É só para dizer para a gente mesmo que foi feito. Né? Mas com 5 minutos você consegue parar a sua mente, sem se preocupar com o café que tem que fazer depois, com a roupa que tem que vestir, com o trabalho que tem que ir. Você consegue estar inteiramente nesse texto e ler o que Joyce, né, falou aqui sobre o texto, um versículo, no máximo 2, e ainda fazer uma oração, né, pessoal em cima desse versículo. Então, esse aqui, ó, com um livro pequenininho, aqui tem 365 dias, né? Então, é o devocional anual. O do Rick Renner já são 4 livros desses, né? Assim, com muitas páginas, para poder dar conta do ano todo. E tem outros devocionais como esse aqui, de John e Lisa, né? Que são 40 dias. E ele tem um foco, né? Como a Amanda falou aqui, ele tem um foco sobre os textos, os versículos, é sobre a presença de Deus. Então, de repente, você está querendo se aprofundar, né, desfrutar da presença de Deus, né? A gente sabe que o Senhor está conosco todo o tempo, mas nem todo mundo consegue desfrutar e viver em plenitude nessa presença. Então, você quer se aprofundar nisso. Então, esse livro aqui, eles são 40 dias, né? Alguns têm a proposta de ser 40 dias. Tem esse outro aqui da Lisa também, que são 90 dias. Então, de repente, você pode pegar vários desses, né, se quiser, durante o ano. Ou então, começa com um livro e depois
né? Passa para algum livro da Bíblia. Então, tem uma diversidade de opções e estratégias para que você faça o seu devocional, né, de forma guiada, né, e bem estruturada. Eu vi aqui que Marislaine e principalmente Marislaine Berg começou a responder, né? Berg disse aqui, Lindenberg Mota, que a pessoa conhece, já fala pelo apelido, né? O meu momento é depois das 22 ou às vezes 5 horas, ou seja, a estratégia de Lindenberg é pegar aí um horário que provavelmente as outras pessoas da casa estão dormindo, né, Berg? Marislaine, a minha estratégia está sendo com ela participando, ou seja, ela tem uma bebê e faz essa bebê participante desse momento devocional. E é muito rico, né? Porque eu acredito que às vezes a ânsia é você fazer aquilo num momento com a atenção total, que não é possível com a criança. Mas o quão enriquecedor não é para uma criança participar do momento desse e ficar com as memórias. Certamente essa criança vai ficar, né, Marina vai ficar aí com essa memória, né, de ver a mãe fazendo o devocional e participar desse devocional. E Marina vai ter bem mais facilidade de ter uma vida devocional do que a gente, que já começou mais tarde, né? Exatamente. Também Manuel Anísio, boa tarde, amada. Amanda Mori, boa tarde, Amanda, já dei. Boa tarde, Amanda. Para falar de Deus, eu não tenho palavra para me expressar, isso mesmo. Cadê Berg? Lindenberg falou alguma coisa aqui, mas eu não estou conseguindo ler, Lindenberg. É muito bom esse livro. Vixe, peraí. É muito bom esse livro de John Bevere. Deve ser esse daqui, né? O Caminho para a Presença de Deus. Então, Berg já deixou aí sua indicação. Você também pode indicar algum livro, né? Algum livro devocional ou alguma outra estratégia, como a gente falou. Às vezes você pode pegar salmos, provérbios, né? Ou então um provérbio e cada dia ler um versículo, né? E eu estou bastante curiosa para quem ainda não falou, de repente nos dá aí uma estratégia ou algo que a gente ainda não pensou. Existe N formas, né? Existe inclusive a opção de você ter muitas opções e não saber o que escolher. Você pergunta, Espírito Santo, me ajude, me dê uma estratégia. Me dê uma estratégia específica para esse tempo, né? Para esse tempo, para esse novo ano, né? Como a Amanda falou, às vezes você tem uma palavra específica para o seu ano. E aí você pode nortear, inclusive, o seu devocional de acordo com essa palavra. E Deus vai lhe dar a estratégia. Vai lhe direcionar para algum livro da Bíblia específico. Deus vai se mover. Eu sei que Deus responde. Se você perguntar, certamente Ele vai responder. Exatamente. Então, Elô entrou agora, Heloísa Brito. Boa tarde, meninas. Boa tarde, Elô. Aproveita e compartilha também como que você faz o seu devocional. Ah, inclusive, só para não esquecer, Amanda, que às vezes eu esqueço. Se eu não me engano, acho que é Elô, ela faz, né, participa de um devocional em grupo, na escola. Então, é uma outra opção que você pode também, né, fazer, né? Obviamente, nem sempre todos os dias é possível, mas é uma forma também de você influenciar outras pessoas, né? Às vezes uma estratégia de evangelismo, uma estratégia de influenciar pessoas a também terem esses momentos, né? Então tem aqui uma outra estratégia que muitas vezes pode ser feita, né, no trabalho, dependendo da situação na escola, na universidade, que é o devocional em grupo. E aí, se Elô também puder deixar aí alguma estratégia, algum testemunho aí desse devocional, também vai ser muito bom. Da mesma forma que tem devocional para grupos, né, tem também o devocional para casais. O John Bevere também tem com a Alissa um devocional só para casais. Então, a gente sabe que é outra rotina, né? Quem já foi estabelecido no casamento. Então, já é uma manobra para contornar alguns desafios, adversidades que poderia ter, por exemplo, em relação ao tempo, né? Enfim, a desafios que poderiam se levantar. Então, já nos primeiros momentos do dia, ou até mesmo à noite, ou no momento mais oportuno, já senta com o seu cônjuge, faz aquele devocional, lê um versículo, tem aquele tempo, né? E medita sobre isso. Eu vi um outro livro aqui, ele é um livro mais conhecido, que é O livro se chama Café com Deus Pai, né? Que é justamente... Deixa eu ver aqui rapidinho. Mas eu acho que se eu não estou enganada, é dele. É porque eu tô vendo aqui na internet, eu tô achando a capa diferente. Se alguém souber aí no chat. Deixa eu ver aqui.
Mas enfim, já se não for ele, né, quero comentar. Café com Deus Pai, Júnior Rostirola. Mas deixa eu colocar aqui porque eu quero citar um exemplo específico. Pronto. Sem Bíblia não tem café. É o livro dele, que também é um livro devocional, né? Do pastor Arthur Pereira, da Igreja do Amor. E é conhecido, né, que ele tem um propósito, que ele não toma café da manhã sem antes ter feito seu devocional, né? E toda a sua família também tem essa prática. Então, da mesma forma como a gente vinha falando, né? São mecanismos externos que estão nos formando por dentro. Então, acho bem interessante também essa prática, né? Eu tenho um outro livro que eu quero indicar, e esse livro eu indico ele para todo mundo, que se chama A Liturgia do Ordinário, né? E esse livro, embora tenha alguns contrastes doutrinários, porque a autora ela é cristã, mas ela é ortodoxa, né? É um livro muito bem escrito. Eu sou muito fã desse livro. Vanessa também já leu, né? E ela escreve esse livro como se fosse um dia. Então, cada capítulo ela vai escrevendo, né? Acordando. E aí ela relaciona com um aspecto da doutrina cristã. Então, ela relaciona o acordando, né? Que é o primeiro capítulo, por exemplo, com o batismo. Né, de você ser imerso nas águas, você nascer de novo, né, como nova criatura. E aí, no final do capítulo, tem também as perguntas para discussão, então pode ser feito em grupo, e práticas sugeridas. Então, vou pegar o exemplo desse acordando, né, que é o primeiro capítulo. Ela escreve um pouco, né, sobre tanto sobre a doutrina do batismo, como também do acordar, né, acordar e meditar mesmo nas coisas de Deus, nos princípios cristãos. E aí ela leva a gente a uma reflexão, né? Ela tem algumas perguntas e elas são: você normalmente acorda rapidamente ou devagar? Animado ou sonolento? Pergunta 2. Num dia típico, quais são os seus primeiros pensamentos quando você acorda? Como eles moldam o seu dia e a sua vida? 3. Que práticas podem te ajudar a lembrar no seu primeiro momento acordado que você é amado e faz parte do povo de Deus? Né? Então, é uma dica também para você que está querendo ser mais consciente e intencional na sua vida com Deus. E sobre esse livro, ele é muito bom, esse livro é muito bom. E fazendo aqui um adentro, não sobre devocional, mas especificamente sobre devocional, mas sobre entender o propósito de cada livro. Porque quando você entende o propósito de cada livro, entende a história de cada autor, talvez, né, quem sabe, posteriormente a gente faça um episódio só para tentar nortear. Porque se você é um leitor, muitas vezes algum livro a gente não gosta, ou então, falo particularmente, não gosta ou tem alguma ressalva, porque não entende qual é a proposta do livro, ou não consegue, talvez, abstrair, né, o melhor do livro, extrair o melhor daquele livro. Por exemplo, esse Liturgia do Ordinário, ele vai trazer alguns aspectos, né, que ela vai falar sobre a doutrina. O que é que ele vai fazer? Que é a parte mais genial desse livro. Ela começa a refletir sobre atividades ordinárias, né, escovar os dentes, comer coisas do dia a dia que você faz todos os dias, trazendo um paralelo para uma doutrina cristã. Só que as doutrinas cristãs que ela crê é um pouco diferente, né? Se vocês, a maioria daqui está no nosso contexto mais próximo, né? Se você for ver as doutrinas que ela crê, algumas divergem um pouco do que a gente crê. Apesar dela ser cristã, ela é uma cristã ortodoxa, né, da igreja anglicana. Então, a proposta não é extrair ensinamentos doutrinários. Isso, a proposta é você aprender como ela aprendeu, diariamente, rotineiramente, no seu dia a dia, o pensar a vida com Jesus. Isso. Porque muitas vezes a gente só pensa, né, na vida espiritual, ou só pensa muitas vezes em Deus, né, quando a gente vai na igreja. Ou então, quando para nesses momentos, né, específicos, aí a gente, não, pronto, agora é o meu momento espiritual. Mas ela aprendeu e ela lhe motiva a fazer isso no seu dia a dia, na atividade rotineira, de tomar um café, de escovar os dentes, de tomar um banho, a você pensar
né, da perspectiva cristã e espiritual. Então, ela lhe ensina a ver Jesus, né, de uma forma simples, a ver Jesus no seu dia a dia. E muitas vezes é a nossa dificuldade, né? Dependendo de qual fase você está aí na vida cristã, nesse videogame. Às vezes você só vai pensar na sua vida espiritual no momento que você está lendo a Bíblia, né? Se você lê todo dia, então ainda tá bom, né? Que pelo menos todo dia você pensa sobre isso. Mas às vezes, dependendo da pessoa e da fase que você tá, você só vai pensar da perspectiva espiritual, só vai pensar sobre Jesus, só vai pensar das coisas do alto no dia que você vem pro culto. Ou no dia que você tem, no momento que você tem uma disciplina espiritual marcada. Isso. Mas ela não, ela traz esse entendimento. Então, quando eu entendo que nesse livro eu extraí não a doutrina, porque a gente tem outros, se você, né, está no contexto de Verbo da Vida, que é a igreja que a gente congrega, isso, né, você vai entender que doutrinariamente os livros que vão nos nortear vão ser os livros, né, aí do irmão Reagan, que a gente vai estar trazendo posteriormente. Mas outros livros podem nos abençoar de uma perspectiva diferente. Então, quando você entende o que você quer de cada livro, né, quem é o autor de cada livro, qual a proposta de cada livro, muitas vezes você consegue ser, né, mais abençoado, né, e escolher melhor, como o exemplo devocional, o que é que eu quero. Ah, eu não sei o que eu quero, então eu vou pegar um geral. Rick Renner. Ah, mas eu quero uma coisa específica sobre mulheres. Vai e procura Lisa ou Joyce. Então, quando você entende o que é a proposta de cada livro, né? Ah, não, nesse livro eu quero um embasamento doutrinário, então eu vou procurar nesse autor. Então, é importante, né, de você como um bom leitor, eu sei que nós temos aqui bons leitores e assíduos leitores, entender que cada livro vai trazer para você uma mensagem e um enriquecimento diferente. Então, entendendo isso, né, quem sabe, posteriormente, a gente não traga algum episódio sobre esse livro que realmente me ajudou a virar a chave nessa perspectiva de eu pensar a vida espiritual, a vida cristã, nos momentos mais simples e ordinários da vida diária. Exatamente. Juliette colocou assim: antes não gostava de livros de devocionais, até que usei o livro de Kenneth Reagan a respeito dos dons e amei. E também o Metanoia, de J.B. Carvalho, que são 21 dias. Elo, né, que foi, a gente citou ela faz um devocional, uma espécie de devocional em grupo, né? Ela escreve assim: o devocional que tenho na minha escola faz uma grande diferença nas pessoas que participam. Muitos já me relataram que voltaram mais leves para a sala de aula e pessoas que eram tímidas não são mais. Olha aí, o poder da transformação do devocional. Então, muito bom. E aí, pegando aqui o relato de Juliette, né? Muitas vezes você pode pegar um livro. Obviamente, se você pega um livro em que cada capítulo é 40 páginas, às vezes não é viável, né, para você fazer um devocional. Mas você pode, ela trouxe aqui um exemplo a respeito dos dons, né? Se você não está no nosso contexto, né, de igreja, é um livro doutrinário. Mas a forma da estrutura que o livro está, né, de capítulos curtos, precisos, né, e rápidos, lhe permite fazer um devocional. Então, qualquer livro que, de repente, traga ali, né, obviamente com a mensagem bíblica, que o devocional é para lhe trazer uma reflexão, né, que leve a devoção a Deus, mas um livro doutrinário, que tenha capítulos pequenos, de repente pode ser uma boa, né, uma boa escolha para você estar afinado num tema e também estar, né, aí fazendo o seu devocional de forma bem sistemática. Exatamente. Então, acredito que seja isso. Tem mais alguma coisa que você gostaria de abordar, Vanessa? A gente vai ficar sobre devocional, não, né? Sobre a diferença, né? Que é importante, talvez, dependendo da situação, você diferenciar o devocional do plano de leitura, né? Porque os propósitos são distintos, né? Embora acaba que se você está querendo ler a Bíblia, você está em devoção a Deus, né? Mas muitas vezes o propósito do plano de leitura anual, semestral, trimestral ou, sei lá, mensal, né? Tem aí os desafios, você lê a Bíblia num mês, é que você consiga consumir o conteúdo dentro do tempo proposto. Então, muitas vezes você não vai conseguir, né, cumprindo o plano, por exemplo, anual, ter esse momento de parar, né, e fazer uma reflexão e trazer essa conotação, né, de devoção, de contemplação. Porque o propósito do plano de leitura é muitas vezes você
pelo menos ler, né? Você não vai conseguir meditar sobre tudo que você está lendo naquele plano de leitura. Então, dependendo da sua proposta, se o plano de leitura for para 5 anos, 5 anos talvez sim, você consiga parar, né, e meditar e fazer um tempo devocional. E eu acredito que é no próximo capítulo, né, Amanda, já dando spoiler, que a gente vai falar um pouco sobre o plano de leitura, né, de repente você pode conseguir achar uma estratégia que intermedie essas duas coisas, mas elas são distintas, né? Se você quer fazer um plano de leitura, o objetivo é você contemplar a leitura bíblica ali, geralmente dentro de um ano, é a proposta mais comum. E tem também, né, uma opção que às vezes pode ser válida, eu confesso que eu nunca testei, né, mas você fazer o devocional sem necessariamente ler. Você pode escutar por algum. Digamos, você fez uma cirurgia nos olhos, não pode ler, aí você não vai ter devocional. Não, tem a estratégia aí, né? Tanto tem leituras bíblicas, né? Como tem mensagens curtas da própria Joyce, é muito comum, é impressionante como Joyce, dentro de 30 segundos, dentro de 1 minuto, 2 minutos, ela pode passar uma mensagem completa e abençoadora. Então, uma opção também, né? Se você está com alguma limitação, não sei qual o problema aí, ou mesmo você não quer ler, não sei, cada um tem o seu motivo, né? Você não tá querendo naquele momento ou podendo ler, você também pode escutar também como uma opção, né? A gente vai falar no próximo capítulo, mas hoje a gente tem essa estratégia, né? Esse recurso de também estar ouvindo, né? Exato. Então, gente, nós estamos chegando ao fim do nosso programa, né? Como a gente disse no começo, foi o primeiro programa de 2024, né? O primeiro Verbo Literário. E nós já temos alguns temas, né? Algo que a gente quer abordar nos próximos meses. Né? Vanessa deu spoiler. No próximo programa a gente vai estar tratando sobre planos de leitura, algumas sugestões também de bíblias, né? E outras coisas. Mas no programa de hoje a gente quis tratar sobre o devocional, entendendo que nesse início de ano, né, a proposta de muitas pessoas é estabelecer objetivos, metas, né, e o devocional e outras disciplinas cristãs precisam estar envolvidas nas nossas projeções, né, não somente para esse ano, mas para a nossa vida mesmo como um todo. Então, espero que de alguma forma você possa ter sido acrescido por aquilo que a gente esteve compartilhando no programa. E se você conhece alguém que está precisando, ou que está curioso, ou que quer aprender sobre isso, não deixe de compartilhar esse programa com essa pessoa. Eu tenho certeza que alguma coisa que nós falamos aqui vai abençoar, vai edificar. Então, compartilha nos grupos, compartilha nas redes sociais. E eu tenho certeza que você vai ser um agente, né, que vai cooperar para o crescimento espiritual de alguém. E sem perder a oportunidade para o Mechan, né? A boa parte dessa literatura que a gente indicou, né, vai estar disponível aqui no Verbo Shop Mossoró, né, que é a livraria que nós temos aqui. Você pode procurar aí nas redes sociais, Verbo Shop Mossoró, né? E boa parte dessa literatura vai estar disponível para você, como também outros livros que você também, né, de acordo com as dicas que nós demos aqui, você também pode estar escolhendo de acordo com a sua necessidade ou a sua vontade. Só para finalizar, né, Vanessa falou algo e eu lembrei de uma prática que eu estabeleci no ano retrasado. No ano retrasado, eu venho fazendo, fiz no ano passado e estou fazendo hoje de novo. E parece algo simples, mas tem feito muita diferença, né? Não somente na minha vida espiritual, mas também no aspecto intelectual. Né? Eu estabeleci de 2 a 3 momentos de leitura no dia. Então, eu começo o dia com um momento de leitura. No meio do dia, ou no meu intervalo, eu tento ler ali 1 a 2 páginas de algo e no final do dia também ler algo. E aí, isso tem sido muito bom, porque eu já estabeleci no começo do dia algo voltado para o devocional e o estudo e a leitura da palavra, né? Meio-dia, que eu estou geralmente no meu ambiente de trabalho, eu gosto de ler algo relacionado ou a liderança, ou a minha área de atuação, ou algo acerca do ministério mesmo, e à noite algo que eu consiga descansar a minha mente, né, para já ir me ajudando mesmo ali na minha rotina do sono. Então, quem sabe você pensa, mas eu vou ter que substituir
o meu momento de leitura para ler um livro cristão, mas eu estou precisando aprender alguma outra coisa, talvez da universidade ou de outra área, mas você pode estabelecer momentos de leitura, né, em que você vai estar focado em assuntos diferentes. Então, estabelece, por exemplo, pela manhã, ou ao meio-dia, ou à noite, um momento para você ler um livro que vai lhe edificar espiritualmente. E depois, em um outro momento mais oportuno, você faz a sua leitura que você precisa ler, né? Porque a gente sabe que a gente precisa crescer espiritualmente, mas também intelectualmente, profissionalmente, né? E assim, de forma integral, estar servindo ao Senhor, sendo fiel. Então, essa estratégia de estabelecer momentos de leitura também, e a dica de sempre ter um livro com você, seja no celular, um e-book, seja no Kindle, ou até mesmo um livro físico, né? Porque, como diz um autor antigo, né? Ele fala que o tempo ele se esconde nas brechas. Então, se você pensar, como que eu vou colocar uma leitura de 1 a 2 horas no meu dia? Não vai aparecer, não vai brotar esse tempo na sua rotina. Mas você vai procurar as brechas ali do seu tempo, se você está priorizando, né, a leitura nesse ano, você vai encontrar nas brechas do seu dia um momento em que você vai poder incluir as leituras que você precisa fazer. E não precisa nem citar, não precisaria nem citar a importância da leitura, né? Porque, de fato, nós estamos num livro num programa só sobre leitura. Mas eu gosto de ver mesmo a leitura dos livros, né? Alguém ali já viveu toda uma vida, já aprendeu uma série de coisas, né? Já aprendeu de outras pessoas e nós temos um material ali todo prontinho, né? Para a gente só absorver aquele conhecimento. Então, é como num jogo você andar várias casas porque alguém lhe deu suporte, né? Lhe colocou mesmo várias casas à frente. Então, eu vejo a leitura dessa forma. E você precisa incluir isso nas suas metas para o ano de 2024. Então, é isso. Nós estamos finalizando o nosso programa, né? E não deixa de compartilhar com alguém. Nós vamos nos despedindo por aqui. Até o próximo. Tchau, tchau.